Muitas vezes, quando nós lemos as Escrituras, nós perdemos riquezas preciosíssimas que estão ali escondidas nas palavras por causa da pressa, por causa de não demorar o suficiente, não usar a nossa imaginação para mergulhar no que o texto está descrevendo para nós. E a fé, você tem que saber, a fé ela trabalha com a imaginação. A fé, ela é a certeza do que eu espero. É a convicção de fatos que eu não vejo. Ou seja, eu não vejo com os olhos físicos, mas com os espirituais eu tenho que ver. Então, para ver com os olhos espirituais, eu preciso imaginar. A palavra imaginar vem de imagem, quer dizer, eu tenho que ter a imagem na minha mente, eu tenho que ver na minha mente. E a meditação da palavra é muito mais eficaz quando você mergulha nela e imagina o que essas palavras estão apenas nos dando ideias. Porque você sabe, o texto não tem figuras, o texto não tem vídeo, não tem foto, ele tem palavras. Mas se nós permitirmos que a nossa mente absorva essas palavras e mergulhe na história, a gente vai aprender muitas lições que estão ali escondidas nas entrelinhas. Vamos considerar um texto aqui, por exemplo. Vamos lá em Mateus, capítulo 17, quando Jesus chegou com seus discípulos em Cafarnaum. E diz o texto a partir do versículo 24: Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os cobradores do imposto das 2 dracmas. Esse imposto das 2 dracmas era um imposto que todos os homens em Israel deviam ao templo. Era uma espécie de imposto, era um imposto, na verdade. Era um tributo que eles tinham que pagar para o sustento do templo. E lhe perguntaram: vosso mestre não paga as 2 dracmas? Quer dizer, já chegaram enquadrando, não é? Os cobradores de impostos já chegaram enquadrando Pedro a respeito do Senhor Jesus, porque certamente eles foram enviados. Não é? Esses cobradores aqui não estavam passando por ali e por acaso foram até Pedro. Eles foram enviados. Tanto é que eles já chegaram com uma acusação. Vem cá, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas, não? Quer dizer, querendo indicar, sugerir que Jesus era um fora da lei, que Jesus não respeitava as leis, não é? Que é uma estratégia até hoje, quando eles perseguem a igreja, quando eles perseguem os cristãos, eles enquadram os cristãos no maior rigor da lei. Como diz um ditado, né, no meio político, há um ditado que diz assim: para os amigos, os favores da lei; para os inimigos, os rigores da lei. Não é? Não sei se você já ouviu falar isso. Mas é o que acontece. Para os amigos, eles relevam. Quantos que são tratados com leniência, com compaixão, com perdão, com penas leves, se é que recebem penas, pelos seus amigos no poder. E outros, considerados inimigos, são tratados a ferro e fogo. E faz-se cumprir esse ditado muito verdadeiro: aos amigos os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei. E aqui é o que estava acontecendo com Pedro e com Jesus. Os cobradores de impostos, não encontrando nada de errado em Jesus, tentaram por meio dos impostos. Então, por isso você, né, tem que viver em dia com o leão e não tentar fugir, não tentar escapar dos impostos que você deve. Não é? Se você não concorda com os impostos, então a cada 4 anos tem uma eleição. Aliás, a cada 2 anos tem eleições, não é? Então é só você prestar atenção quem você está colocando lá. Mas nunca vai deixar de haver impostos. Então é melhor você enquadrar a sua vida como o exemplo que Jesus nos deu aqui. Muito bem, mas voltando ao texto. Vosso mestre não paga as 2 dracmas?
Disse Pedro: sim. Ao entrar ele em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus próprios filhos ou dos estranhos? Disse-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: logo os filhos são livres. Jesus quis dizer aqui, com este fato, né, que os filhos do rei Charles, por exemplo, lá na Inglaterra, não pagam imposto. Os reis dessa terra não cobram impostos dos seus filhos, porque são filhos. Eles são príncipes. Eles não pagam imposto. Jesus estava querendo dizer assim: eu sou filho do Criador. Eu não precisaria pagar esse imposto. O templo é do meu pai. Eu não precisaria pagar esse imposto. Mas Jesus emenda e diz: mas para que não os escandalizemos. Quer dizer, para que não sejamos tropeço para eles. Para não dar mau testemunho, mau exemplo. Veja que Jesus, mesmo sem precisar fazer determinada coisa, ele fazia para não ser mau exemplo. Olha o padrão, olha a altura da régua para o líder. O líder, todos os líderes, especialmente o líder religioso, o líder que está ensinando, o mestre está ensinando a outras pessoas. Olha a altura da régua para aqueles que querem ensinar a outros ou liderar a outros. Mesmo que não seja necessário, estritamente necessário, mas para não fazer outros escandalizarem, então eu vou fazer determinada coisa ou deixar de fazer determinada coisa. É o sacrifício. É o sacrifício. Muitas pessoas aspiram a ser líderes. Elas pouco entendem sobre liderança, elas pouco sabem sobre liderança, porque eu acredito que se elas soubessem os sacrifícios que o líder tem que fazer, muitos prefeririam ser liderados e não serem líderes. Jesus então disse: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, pega o primeiro peixe que subir. Quer dizer, vai ser certeiro. Você não vai precisar gastar muito tempo lá, não. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. O estáter era uma moeda que valia 4 dracmas, ou seja, o valor exato do imposto para Pedro e para Jesus. Você vai encontrar um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. E aqui entra a nossa imaginação. Aqui entra a nossa meditação. Vamos pensar aqui. Jesus, para que esse milagre acontecesse, ele precisou que muitas, entre aspas, coincidências tivessem acontecido e acontecessem. A primeira delas era que alguém, ali no Mar da Galileia, teria que ter perdido aquele estáter, aquela moeda que valia 4 dracmas. Esse valor, nos dias de hoje, equivale a 4 dias de trabalho de um trabalhador comum. Seria hoje em dia, no salário mínimo aqui do Brasil, cerca de R$260. Ou seja, alguém em algum barco no Mar da Galileia deixou cair uma moeda que valia R$260. Eu fico imaginando que aquele pescador deve ter mergulhado, ele deve ter pulado no mar. Ah, meu Deus, perdi R$260, que já era pouco. Ele tentou recuperar aquela moeda, não conseguiu. O peixe engoliu. Ou seja, aquele homem perdeu. Perdeu? Ele pensou que tinha perdido. Mas vamos lá, perdeu R$260 no mar. Então, ele entrou no barco com 260 no bolso, saiu do barco do outro lado, 260 mais pobre. Muito bem. Então alguém precisou perder a moeda. Primeira necessidade. Segunda necessidade, ou coincidência que você possa chamar. Um peixe precisou engolir aquela moeda.
Terceira coincidência, aquele peixe precisava estar exatamente no lugar onde Pedro iria lançar aquele anzol. Entre todos os peixes, aquele peixe precisava estar ali. Ou seja, Deus conduziu aquele peixe ali para onde Pedro iria. Pedro não tinha ideia de nada disso. Ele só foi fazer o que ele sabia fazer. Ele era pescador, então lançar anzol era com ele mesmo. Então ele foi, lançou o anzol e aquele peixe mordeu o anzol. Quando Pedro tira o peixe do mar e faz o que Jesus mandou, abra a boca do peixe. Quando ele abriu a boca do peixe, ele encontrou a moeda. E a moeda tinha que ser exatamente o valor devido do imposto de Jesus e de Pedro. Eu pergunto a você, coincidência tudo isso? Coincidência ou ação de Deus, movido pela autoridade do Senhor Jesus e pela fé de Pedro? Veja como Deus trabalha. Às vezes você fica pensando assim, de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo? Meu Deus, o que eu vou fazer para pagar meu aluguel, para pagar minhas dívidas, para comprar isso, para comprar aquilo? O que eu vou fazer, meu Deus? Você fica preocupado. E tudo que você precisa é crer, não é? Porque Pedro precisou crer na palavra de Jesus. Imagine, Pedro pegando o anzol dele e perguntando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou achar esse peixe? Jesus falou que eu ia pescar um peixe com uma moeda na boca. Como é que eu vou saber qual é esse peixe, meu Deus do céu? Imagine os conflitos, a dúvida de Pedro. Talvez se achando, Jesus está zoando comigo dessa vez. Agora ele está me zoando. É pegadinha, só pode ser. Imagine os conflitos na cabeça de Pedro. Mas, acima de tudo isso, ele insistiu e creu. E obedeceu. Porque fé é o quê? Fé é obediência. Quando ele obedeceu, a palavra então conectou-se com a obediência dele. Assim é que Deus trabalha. Deus dá a palavra dele dá ordem para os peixes, a palavra dele nos guia sem nós sabermos exatamente para onde ele está nos levando, ao encontro do milagre. A palavra dele causa as circunstâncias necessárias para o milagre. A palavra dele faz isso. E quando a nossa obediência conecta com a palavra dele, o milagre acontece. Então, não fique preocupado, desesperado, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e etc. Não fique pensando nisso. Apenas obedeça, tenha fé, lance o seu anzol, meu amigo, minha amiga. Pedro era pescador, por isso Jesus mandou ele lançar o anzol. Era o que ele sabia fazer. E o que você sabe fazer? O que você tem na sua mão? Qual é a sua habilidade? Vai, lance o teu anzol, não fique parado perguntando, não. E agora? Pedro entrou em casa todo preocupado. Jesus, eles estão cobrando aí as dracmas, eu estou sem dinheiro, não tem dinheiro nenhum aqui. Ele não foi reclamar com Jesus. Quer dizer, não resolveu ele reclamar com Jesus, ele teve que ir lá lançar o anzol. Então Jesus manda a gente lançar o anzol. Qual é o seu anzol? O que você vai fazer? Onde você vai lançar? O Espírito de Deus vai guiar você. Se você crer, se você obedecer, ele vai prover para você. E eu falo também para você que é aquele homem que perdeu os R$260, a moeda no mar. Você que diz assim, puxa, eu perdi, que azar danado. Poxa, olha só, perdi aquele dinheiro. Você que está aí chorando por um dinheiro perdido, meu amigo, minha amiga. Você acha que aquele homem, cujo R$260 serviu para Jesus e Pedro honrar seus compromissos, você acha que aquele homem ficou em falta? Você acha que Jesus ficou devendo alguma coisa àquele homem? Então, se você mantiver a sua fé em Deus, obedecer à palavra dele, o que você perdeu não foi perdido, foi uma semente. Você pode ter certeza que se você continuar crendo, você vai colher muitos frutos dessa fé. Aprendeu a usar a sua fé e a sua imaginação? Eu espero que você nunca mais leia a Bíblia da mesma forma e que você use a fé junto à imaginação para tomar atitudes que vão mudar a sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.